Você descobrir que coisa impressionante, absurda que vai acontecer nesse canal, que eu vou ter que falar pra vocês, que é muito complicado mesmo, nós vamos fazer o evangelho de hoje, porque o evangelho de hoje é maravilhoso, vai esclarecer muito o seu ponto de vista, as suas dúvidas, a sua visão, vai mudar muito a sua forma de ver as coisas. Eu acho que é algo que vai trazer uma bagagem que vai facilitar demais a sua vida física. São 10 minutos de estudo que vão mudar para sempre a sua existência. Então pega um copo de água, para de enrolar, pega um copo de água, pausa, vai lá, pega um copo de água, volta e vamos fazer o evangelho aqui, tá bom? Bom, a gente vai falar hoje sobre o mundo de provas e expiações, tá? Capítulo 3 do evangelho. Se você pegou um copo de água, beleza, se não pegou, vai pegar, deixa o like, tá? Deixa o like. E é isso aí. Segue os 6, 7 canais que nós temos aí para fortalecer o espiritismo, tá? Vou começar a fazer uma prece inicial. Senhor Jesus, abençoe a todos os nossos amigos do plano espiritual que vieram realizar esse evangelho conosco. Todos os encarnados que estão também estudando com a gente nas suas casas. Que assim seja. Pessoal, mundo de provas e expiações é a Terra. A Terra, ela tem espíritos evoluidíssimos, como Chico Xavier, e vários outros que estão reencarnando. Aí você vê crianças que, assim, são espíritos quase puros e alguns até mesmo puros, né? Que dão lição de moral em adultos, que têm as ideias assim muito avançadas, a inteligência muito apurada, que a inteligência ela é sim uma consequência da evolução, mas nem todos seres super evoluídos reencarnam com super inteligência. Por exemplo, Chico Xavier é mais inteligente que Einstein, mas não necessariamente ele reencarnou super inteligente, porque isso poderia dificultar a tarefa dele, que ele tinha que passar por certas dificuldades, certo? Mas nós estamos nesse planeta, então nós vemos assim pessoas que se matam, que cometem crimes absurdos por nada, às vezes nem tem necessidade, e pessoas como Chico Xavier e outros, né? Ou seja, nós estamos num planeta de prova e expiação, porque há essa grande variação. Mas o que é que difere realmente o planeta de prova e expiação? Quando a gente percebe que para nós evoluirmos, nós precisamos nos depurar, nos limpar do nosso passado, né? Então a expiação, que é chamada de karma, que é o estado que nós estamos no planeta, ou seja, ainda existe muito isso, são as dificuldades que são colocadas na nossa frente, que a gente não consegue fazer nada para mudar. Então não dá para a gente atribuir algo que foi culpa tua por uma expiação, pelo menos de vidas passadas. Você pode colocar, por exemplo, se você não vai trabalhar, você perde emprego, a culpa é sua, mas não por causa das vidas passadas. É por conta dessa mesma vida. Agora, se você, por exemplo, faz tudo certo e você perde o emprego, aí você pode atribuir a isso. Você não fuma e desenvolve um câncer de pulmão. E acontece isso. Essa é uma das grandes conclusões da prova de expiação. Tá cheio de gente que fuma a vida inteira e que não tem problema nenhum nessa vida. E gente que não fuma e que tem o câncer de pulmão. Aí a mesma coisa, você vai pegar, por exemplo, tem gente que tem cirrose e que nunca bebeu, né? Então você pega glicemia alta, diabetes, né? Ah, mas é genético, claro. Só que nem todo mundo pega. Por exemplo, às vezes você tem um pai e uma mãe que tem diabetes e 3 filhos, um não tem. Por que esse um não tem se eles estão dividindo o mesmo genoma, o mesmo material genético? É porque não era para vir naquela vida com a diabetes, né? Mas muitas vezes a mesma obesidade ela é uma expiação, no sentido de que a pessoa deve se controlar. Tem gente que tem tendência a engordar, eu mesmo sou assim, que eu tenho que ficar me controlando. Eu gostaria muito de comer mais do que eu gosto, mas eu não consigo por causa disso. Então tudo faz parte, todo o que você é hoje, herdeiro de si mesmo. Ou seja, o seu passado ele reflete diretamente no seu presente. O que você é hoje é uma mistura das suas escolhas do passado com as suas escolhas do presente. E aí tem gente que fala assim: pô, mas isso vai acabar? Vai acabar sim quando entrarmos em regeneração. Mas até entrarmos em regeneração, as pessoas que estão aqui, elas precisam passar pelas expiações que elas causaram. Todas as vezes que a pessoa comete uma falha contra as leis de Deus, ela abre uma conta
corrente, uma conta de débitos no passado ali, e ela passa a ter que resolver isso mais cedo ou mais tarde, tá? Quando você vê pessoas, por exemplo, fazendo coisas erradas e se dando bem na vida, é que ela não chegou nesse estágio de pagar a conta. Porque se colocarem, se os espíritos superiores colocarem essa pessoa para pagar a conta, ela não vai superar, ela não vai conseguir, porque ela ainda está na fase de fazer as coisas erradas. Então vamos dizer assim que todo mundo meio que passa por essa fase. Agora, quando você vê pessoas, por exemplo, como Chico Xavier, super evoluída, super do bem, que só fizeram bem, passando por expiações. Chico Xavier teve angina, ficou cego de um olho, teve vários problemas, foi perseguido, né? E são expiações de um espírito puro, que agora é puro na minha concepção. Por que isso aconteceu? Porque lá no passado, lá atrás, ele também cometeu erros que vieram lhe cobrar. Isso faz parte da vida. Então, assim, a pessoa que passa por muito perrengue, dá até para considerar que ela é evoluída, porque ela está ali pagando seus débitos. Não que a pessoa, que não existam pessoas evoluídas. Eu conheço uma pessoa super evoluída que quase não tem expiação, porque veio realmente para ajudar. Então, existe isso? Existe, claro. Então, há uma variação. Mas o fato é que a expiação, ela vem para realmente fazermos pagar uma dívida. Ela não vem com o intuito de melhorar a nossa vida. É claro que ela acaba melhorando, porque quando você passa por um perrengue, você se fortalece. Você passa por dificuldades financeiras ou alguma dificuldade, você sempre sai fortalecido. Mas você tem que penar um pouco, né? Eu passei por tanta expiação nessa vida que, nossa, foi difícil. Mas hoje eu vejo que muitas coisas fortaleceram o meu pensamento, fortaleceram e até me ajudaram muito nos outros fatores da minha vida, né? Então, assim, a expiação, ela faz parte. A gente não deve, de forma alguma, ficar reclamando, não sei o quê. Aí tem pessoas que falam, mas aonde está o livre-arbítrio? O livre-arbítrio está quando a pessoa cometeu o erro lá atrás. Quando a pessoa vai lá e rouba o outro, e mata o outro, e prejudica o outro, e trai o outro, e engana o outro, aí que tá o livre-arbítrio. Ela já tomou a decisão dela. E as consequências daquilo terão de ser pagas, vamos dizer assim. E tem gente que fala, mas Deus é só amor. Mas Deus é amor, Ele está te ensinando a não fazer mais aquilo. E tem um livro, acho que é o Consolador, que ele fala claramente isso. Dá para pagar as expiações com bem? Dá para pagar uma boa parte. Então você cometeu um delito grave em outra vida, você vai pagar 80% fazendo bem, com os bons pensamentos, né? Não prejudicando ninguém, etc. Beleza, você paga. Mas tem uns 20% ali que você vai se lascar e não tem jeito. Por isso que Chico Xavier, que era um cara top, que só fez tudo para os outros, teve que passar por esses perrengues. Não tem jeito, é inevitável isso. Então, quando as coisas acontecem com você, e a culpa não é sua pelas suas escolhas do presente, não dá para você ficar revoltado, porque são expiações. E quanto mais resiliente, quanto mais você aceitar, entre aspas, essas expiações, essas dificuldades, mais rápido vai ser. E aceitar não quer dizer que você tem que ficar parado esperando passar. Você tem que se mexer. Então vamos dizer assim, se você tem uma expiação assim, que é para ficar numa situação financeira difícil, e você se esforça ou trabalha assim, você ultrapassa ela. Então isso vai depender do teu mérito, da tua vontade. Muitas vezes os espíritos superiores trabalham em nome de Deus. Os tops olham e falam assim, putz, esse Joãozinho tá se esforçando demais, hein, pô. Vamos dar uma... Vamos dar uma quebrada nele, vamos acabar com a expiação dele. E acontece assim mesmo, porque várias vezes que eu fui passar a expiação, teve momentos que eles me falaram, ó, a expiação acabou, por exemplo, pum, eu bati o carro. Aí ele falou assim, acabou de acabar uma expiação sua. Outra vez, eu tava muito mal, por vários fatores assim, ele falou, abre tal página do livro do Evangelho, e era exatamente esse texto. Então aí foi ali que acabou outra expiação. Então as expiações são assim. Quando você acha que você tá bem, que você fala, nossa, meu, quanto problema, acabaram meus problemas, vem outro, plá. Aí quando você resolve outro, vem outro, plá. Mas tem uma coisa, você está apto a ultrapassar todos os problemas, porque senão você não teria reencarnado com essa programação. Os espíritos superiores, está no livro de André Luiz, de Chico Xavier, eles revisam a sua encarnação antes de você reencarnar. Porque se estiver muito forte para você, eles falam, não vai reencarnar assim, porque há risco de suicídio. O suicida, ele está reprovando
em uma encarnação que estava pronta suficientemente para ele superar, entendeu? Então ele já está fazendo errado, né? Aí tem gente que pergunta: ah, qual que é a minha missão? Qual que é a minha missão? A missão de todo mundo é ser melhor a cada dia e enfrentar os problemas da vida. E a vida é difícil. Tem gente que acha que quem nasce num lugar não tem problema, ou quem nasce de um jeito não tem problema, mas a depressão muitas vezes é uma expiação. Por isso que é incontrolável, né? Então, aparentemente, cada um tem problemas que a gente não vai conseguir ver na realidade, né? Nem aparentemente, porque você não consegue ver, não consegue descobrir. As pessoas acham, vendo apenas o Instagram, que a pessoa não tem problemas, mas as pessoas têm problemas e faz parte. E nós ainda vivemos no mundo de prova e expiação, tá? Eu não vou falar sobre a prova, mas a prova é algo que você... Eu vou ter que falar rapidamente. A prova, ela tem um resultado parecido com a expiação, mas você opta por ter a prova. Por exemplo, você fala assim: olha, eu não sou humilde, né? Eu tenho um problema com o meu ego, então eu vou optar por nascer em um lugar muito difícil que eu não consiga desenvolver financeiramente. Aí o cara vai ter que engolir sapo, vai passar perrengue, porque a gente sabe que o dinheiro é assim, infelizmente é assim, né? No planeta que a gente vive. Então, assim, dessa forma, ele vai acabar desenvolvendo humildade, porque ele vai ser esmagado. Então, essa é uma prova, por exemplo. Agora, tem gente que me pergunta: ah, eu tô com câncer não sei aonde, a prova é expiação. Pô, câncer, problemas graves assim, esclerose múltipla, tudo isso é expiação. Ninguém vai pegar um câncer para fazer uma prova, né? Não tem lógica isso, porque é uma coisa que é muito ruim, na verdade, é uma expiação, mas faz parte. Às vezes tem gente que acha: nossa, é ruim falar isso, mas tem que falar, porque é melhor que a pessoa pense: eu pelo menos fui responsável pela minha doença, do que foi aleatório. Foi lá uma célula que duplicou errado. Totalmente aleatório? Claro que não. A prova disso é que quando você reencarna, o seu corpo, o seu genoma, ele já fala aonde que você vai ter ou câncer ou chances de desenvolver. Por isso que hoje existem exames que conseguem impedir, por exemplo, que a moça sabe lá quando que ela vai ter esse câncer, por exemplo, de mama, né? E aí ela vai lá e já tira a mama muito antes de acontecer o fato em si. Então, assim, é fato que nós vivemos num planeta de provas e expiações, e a gente deve fazer o nosso melhor, sem dúvida alguma, tá bom? Então vamos agora encerrar a nossa evangelho, e aí agora a gente vai falar sobre o final do vídeo, tá bom? Muito obrigado, Senhor, por todo o ensinamento, todo o estudo que a gente fez agora. Que o Senhor possa abençoar todos os nossos amigos de casa, os espíritos e todos aqueles que precisam. Que a gente possa ter um excelente final de semana, que assim seja. Bom, agora se você quiser fazer uma prece mais alongada, eu faço a mais curta aqui, porque acho que é mais a média. O importante é como está o nosso pensamento. O bom pensamento, ele funciona como uma prece. Isso está escrito no livro Fonte Viva do Emmanuel, tá? O que vai acontecer no canal eu já falei em outros vídeos, é claro, mas eu fiz um suspensezinho, né? Que eu vou agora lançar 100 vídeos falando de espiritismo, resumindo o espiritismo em 100 vídeos. E eu quero que você sugira aqui embaixo, o tema. Eu já separei alguns que eu gostei, porque no outro vídeo eu pedi, né? Então eu vou refletir sobre esses temas para escolher. Então nós vamos ter uma série de 100 vídeos, nós vamos trabalhar a divulgação em cima deles, entendeu? Eu vou fazer muita propaganda deles. Vou catar uma grana e vou fritar para que esses 100 vídeos cheguem tipo no mundo inteiro. E a gente vai fazer em português, inglês e espanhol. Então vai ser algo assim realmente para espalhar o espiritismo, tá bom? Galera, não se esqueçam de me seguir no Instagram, Essabag. Aproveita e segue a Pupila e segue a Vicky, que também faz um trabalho extraordinário dentro da espiritualidade. Não se esqueça de deixar seu like se você é um espírita raiz e assistiu até agora. Eu quero que você escreva aí embaixo, espírita raiz. Valeu, muito obrigado e até a próxima.